Já voltamos com o Band Cidade Entrevista deste sábado, onde eu converso com o professor José Melo, vice-governador do estado do Amazonas. Ainda há pouco a gente falava sobre governo Dilma. Bora falar rapidamente também sobre o governo FHC. Tem como fazer uma comparação do modelo Lula, Dilma e FHC, Fernando Henrique? Como eu disse ainda há pouco em relação ao Amazonas, vou dizer em relação ao Brasil. Cada um, ao seu tempo, foi importante. O governo Fernando Henrique foi muito importante ao tempo dele, porque ele criou as raízes para que o Lula, ao sucedê-lo, ele pudesse tomar as medidas que ele tomou sem precisar retroceder lá atrás para tomar aquelas que já haviam sido tomadas. Então era como construir um edifício, onde um veio e fez os alicerces, e os alicerces foram fortes, os alicerces do Fernando Henrique foram fortes, as políticas econômicas que ele implantou foram corretas, e o presidente Lula chegou. Em cima desse alicerce, ele plantou essa política que está aí, que deu certo, que transformou o Brasil num Brasil forte, num Brasil poderoso. Tanto é que o presidente do Banco Central veio de lá. O ministro das Finanças veio de lá. As pessoas que cuidavam da economia, todas elas, o Lula teve assim, uma visão fantástica de não mexer. Porque a economia, quando você mexe aqui, mexe com a Ásia, com a China, com todo mundo. Então ele manteve os princípios basilares da economia que o Fernando Henrique tinha estabelecido e ajustou esses princípios à forma dele governar, do partido dele governar. Não é? E o resultado é isso que está vendo aí. Quem dera que todos dessem continuidade, aprimorando a sua maneira, mas que desse continuidade e não destruir para depois construir de novo, que isso não leva a nada. O senhor sente saudade da sala de aula? Muita, muita. Se Deus quiser, eu termino aí com essa minha passagem pela vida pública de governo, e aí eu vou voltar para a minha sala de aula. Eu vou dar aula até de graça, se me aceitarem, mas eu sinto uma saudade enorme. A relação com a juventude é uma coisa fantástica. Você poder ver um jovem crescer, né, como se fosse um diamante bruto, e você como professor ir lapidando, etc., de repente ele se transforma num ser humano de grande envergadura, culto, perfeito, você se sente extremamente gratificado. Eu acho a educação a maior de todos os bens, eu considero a educação. Por isso eu sou apaixonado pela educação. Professor, uma pergunta que está vindo pelo ponto agora aqui, o Monteiro, que faz parte da nossa produção, ele está observando a calmaria que o senhor fala, sendo um político. Como é que o senhor fez para chegar Foi um processo ou não? O José Melo é assim desde então? Não, eu sou por natureza calmo, mas a vida pública me ensinou muita coisa, não é? E é como eu te digo, tudo ao seu tempo, quer dizer, a gente chega a essa época, com essa idade, você já chega mais maduro, já mais ponderado, você já não se exalta, você já ouve mais do que fala, e a experiência te mostra, a pessoa está falando ali, tu já tem na tua cabeça 3 ou 4 soluções para o que ela está falando, mas eu sou uma pessoa naturalmente calma. Um ponto, para mim, pelo menos positivo, eu já cheguei umas 2 ou 3 vezes atrasado em coletivas, e o senhor sempre atendeu a nossa equipe de reportagem. Já com outros políticos, vereadores, deputados, muitas vezes não aconteceu a mesma coisa. Isso seria uma forma de mostrar, dar um exemplo para os outros políticos? Eu acho que é correto, veja bem, todos nós estamos trabalhando, né? Tu estás trabalhando. Eu, um ente público, não é? Eu sou um ente público, eu estou à disposição daqueles que precisam passar para o povo as informações corretas. Então, pode chegar atrasado ou adiantado, eu nunca me furtei a fazer isso, porque eu sou um servidor público. As informações que eu tenho que são de interesses públicos, se você me dá um espaço para dá-las, eu tenho a obrigação de fazer. Eu acho que é um bom exemplo que todo mundo deveria seguir. Estamos chegando aí em 2012, quase um ano de governo Omar e professor José Melo. Tem como fazer uma avaliação prévia para a gente? Esse ano foi um ano, como eu te disse, de conturbação internacional, mas foi um ano bom para nós aqui no estado do Amazonas. Nós conseguimos concluir o ano estabelecendo políticas públicas as mais corretas, crescemos na educação, resolvemos muitas coisas na área da saúde, estamos implantando aí um programa de segurança pública que vai dar certo,
Em janeiro vocês vão ver aí um verdadeiro show de equipamento, de veículos, de CIOP, enfim, um investimento muito grande nessa área que vai ajudar e muito. Tivemos grande performance na questão do setor primário, criamos condições para colocarmos a UEA lá do outro lado. Quer dizer, foi um ano muito bom. E o próximo ano será um ano muito melhor ainda, porque será um ano em que essas coisas todas vão se consolidando, gerando emprego e renda, aumentando a capacidade de investimento do Estado. E mais importante do que mais, é que o Amazonas tem muita riqueza, tem petróleo, tem gás, o Amazonas tem muitos minérios, o Amazonas tem muita água, o Amazonas é imenso de riqueza. E o governo brasileiro e o nosso governo está determinado em explorar essa riqueza de forma sustentável, gerando uma, 2 ou 3 Zona Franca de Manaus na outra ponta, que é a ponta do nosso interior, e aí sim, tenho absoluta certeza que os nossos filhos poderão sonhar com dias muito melhores do que nós estamos vivendo hoje. O senhor falou de tudo, de obras, mas não falou da Ponte Rio Negro. Pois é, a Ponte Rio Negro, ela nos dá, eu considero em 2 sentidos. O sentido telúrico dela, né? Vai ser orgulho para todos nós podermos dizer que aquilo é o nosso cartão postal, de um lado. De outro lado, ela é o caminho do futuro. Ela abre um horizonte do futuro muito importante para a nossa economia, porque ela está voltada para o Alto Solimões, o Purus, o Juruá, que é onde estão concentradas a maioria dessas riquezas que eu acabei de falar. A ponte vai permitir que a gente duplique a estrada Manaus-Manacapuru, ela vai exigir que a gente faça um grande porto em Manacapuru, que será o porto que vai receber as riquezas que virão lá de cima, e em contrapartida vai levar as daqui também. A ponte, portanto, ela é duplamente importante para todos nós no Amazonas. O senhor considera a ponte uma obra do atual governo ou ainda do governo Eduardo Braga, ou juntando as duas coisas? Eu considero a ponte dos nossos governos, porque eu e o Omar participamos do outro, não é? Já fazia parte. E o Eduardo, de alguma forma, participa desse também, na medida que ele nos ajuda, com emendas e tudo. De maneira que não há essa história de que um iniciou e o outro terminou. Na verdade, eu considero dos nossos governos. O senhor é uma pessoa crítica? O senhor se faz uma crítica própria? Eu faço sempre autocrítica. O que é que faltou ser feito pelo seu governo, juntamente com o do governador Omar Aziz, nesse primeiro ano de mandato? O que o senhor acha que deveria ter sido feito por um deslize e acabou não sendo? Não é bem por deslize. Nós gostaríamos de ter já implantado o Ronda nos bairros desde junho do ano passado. Não conseguimos fazê-lo porque a tecnologia embarcada, que é uma tecnologia nova, não chegou no tempo certo. A licitação que nós fizemos de mais de 905 veículos entre motocicletas e carros não tinha o suficiente para nos entregar. A questão da reformas dos prédios para abrigar essa tecnologia e o novo CIOP, as empresas contratadas não deram a velocidade, então isso ficou faltando. Lamentei, tanto eu quanto o Omar, lamentamos que o Ronda no Bairro não tivesse sido implantado já no mês de junho, como nós prevíamos. Vice-governador, mais 1 minuto, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera 2, deixasse uma mensagem para quem está em casa e assiste o Band Cidade Entrevista. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria deixar a vocês, a minha mensagem é a seguinte: eu remonto a 2000 anos atrás, quando Cristo veio à Terra e nos deu 3 sementes: fé, amor e esperança. Que nesse Natal, esses 3 ingredientes não faltem no teu coração. Feliz Natal. Ok, professor. Obrigado pela sua presença aqui na Cidade de Entrevista. Para mim realmente foi uma honra recebê-lo aqui. E parabéns e continue aí, como a gente diz no popular, né, com tudo no governo. Muito obrigado, se Deus quiser. Ok. E eu termino esta edição do Band Cidade Entrevista com uma reflexão bem parecida com a do vice-governador do estado do Amazonas, professor José Melo. Amanhã, 25 de dezembro, é Natal. É quando, segundo a história, Jesus, o Filho de Deus, nasceu e habitou entre os homens, dando exemplo de vida e humildade. Já se passaram 2000 anos desde este acontecimento e ainda hoje usamos Cristo como modelo de boa vivência. E que seja assim sempre. Que todos possamos ver o Natal não apenas como a data comemorativa, quando nos reunimos em família para fazer a ceia. O momento deve ser vivido de verdade. Que possamos aproveitar tudo o que foi deixado por Jesus para alcançarmos uma vida boa e saudável. A você um excelente fim de semana e um Feliz Natal. Até o sábado que vem. Tchau.